e ainda começando a falar sobre família, eu quero que você abra no livro do profeta Ezequiel. Quantos querem receber uma palavra da parte de Deus dentro do assunto da família hoje? Amém? Nós vamos já iniciar uma mensagem com referência à família. Ezequiel 22:30. Amém? Todos encontraram? Diz assim: busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Quantos podem dizer amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora ministrar a Tua palavra, e eu peço que Tu venhas me dar a graça necessária e suficiente, a graça que basta para ministrar hoje ao meu coração e ao coração das pessoas que aqui estão. Em nome de Jesus, que a Tua palavra possa ser semeada e que nós possamos ter uma atitude no final desta mensagem, a atitude que Tu esperas de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós lemos aqui que o Senhor Deus estava buscando pessoas para que se colocassem na brecha do muro, para que essa cidade ou essas pessoas não fossem destruídas. E nós podemos ilustrar este versículo, esse texto, como um muro que você constrói na sua casa. Então vamos supor que você não tem um muro e você vai construir um muro na frente da sua casa. E com certeza, quando você vai construir esse muro, você vai deixar um espaço para ser colocado um portão, não é? Para você entrar. Pode abaixar mais o meu microfone? Para você poder entrar e sair da sua casa. Mas não só isso, você precisa deixar um espaço para colocar o portão, para que os ladrões e os assassinos e os roubadores não entrem na tua casa por este espaço que você deixou. Estão entendendo? Então você deixa um espaço e imediatamente você tem que o quê? Fechar esta brecha, fechar esta fenda, fechar este espaço que foi deixado e aberto, para que o inimigo não entrasse na sua casa e não roubasse aquilo que você tem dentro de casa. É a mesma ilustração que Deus está dizendo aqui. Ele está falando o seguinte, que os muros de segurança contêm brechas, e essas brechas estão abertas, e quando a brecha do muro está aberta, o inimigo entra para saquear aquilo que tem lá dentro. E o que tem lá dentro é a sua família. O que tem lá dentro é o seu esposo, a sua esposa, os seus pais, ou seus filhos, ou seus netos. Eles estão atrás do muro, em segurança, mas Deus está alertando que havia uma brecha, uma fenda, um espaço entre o muro, aonde o inimigo poderia vir, entrar e saquear aquilo que havia dentro. Da mesma forma, você já deve ter assistido alguns filmes da Idade Média, né? Filmes que, quando alguns soldados inimigos vão conquistar uma cidade, eles ficam procurando o quê?
eles ficam procurando uma brecha no muro para entrar. Eles ficam pensando aonde o muro está mais fraco, aonde a fortaleza está mais fraca, para que ele possa entrar, invadir, e depois que ele está dentro da cidade, ele conquista a cidade e toma para si. Amém? Mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos hoje atender ao chamado de Deus nas nossas vidas e nos colocar nesta brecha do muro para a segurança da nossa família. Quantos podem dizer amém? Porque o inimigo hoje está lutando ferozmente contra a família. Os filhos estão sendo roubados pelo inimigo, pelas drogas, pelas más companhias, pelos lazeres que não agradam a Deus e estão fora do princípio de Deus. E os teus filhos, os meus filhos, muitas vezes estão à mercê dos inimigos para serem levados cativos pelo inimigo. Por quê? Porque há brecha no muro. É por isso que Deus aqui, através do profeta Ezequiel, ele diz assim: olha, vamos eliminar esta fraqueza. Eu busco pessoas para que possam se colocar nesta brecha e impedir a entrada do inimigo nos nossos lares e na nossa família. Quantos podem dizer amém? O Senhor está buscando pessoas, mas Ele diz aqui nesta passagem que não houve uma pessoa que Ele encontrou que pudesse ser colocado na fenda do muro para evitar que o inimigo venha e destrua tudo que está dentro. Por que Deus fala que não encontrou nenhum? Porque muitas pessoas andam distraídas com tantas coisas, distraídas com tantos afazeres, distraída com as suas conquistas pessoais, com os seus sonhos pessoais, que esquecem de ficar na brecha do muro e impedir que o inimigo entre dentro da sua casa. Enquanto você está correndo atrás dos teus sonhos, enquanto você está na correria do dia a dia, espiritual da tua família está aberta para que o inimigo venha e conquiste os teus filhos, conquiste o teu esposo, conquiste a tua esposa, conquiste os teus pais. Mas hoje, em nome de Jesus, se o Senhor está buscando alguém para se colocar na brecha, hoje nós vamos tomar um posicionamento, aleluia, de nos colocarmos na brecha e dizer: aqui não, inimigo, aqui você não vai entrar. E se você já tirou alguém daqui, nós vamos nos manter na brecha e trazer de novo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Isso é uma guerra, isso é uma batalha. Nós não podemos nos descuidar da nossa família. Se você é jovem, você pode também ficar na fenda deste muro por conta dos teus familiares. Amém? Quantos jovens nós ouvimos aqui o testemunho, a pregação daquele adolescente que ministrou aqui numa quarta-feira? Quem que se lembra? Lembra que ele falou que os pais deles, o pai e a mãe, são envolvidos com outras coisas, com drogas e com bebedices e com tudo, e ele é o único da sua família que servia a Deus, mas que ele não parava de interceder, orar,
em favor dos seus pais e da sua família. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava se colocando na fenda do muro, na brecha do muro, e ele estava dizendo aqui não, aqui você não vai conquistar, aqui é do Senhor Jesus, amém? Você precisa se colocar nesta fenda. Você precisa se colocar nesta brecha, e é você que Deus chamou. Quantos testemunhos a gente não vê de pais que oram pelos seus filhos? Tem a história de uma mãe que sempre orava pelo seu filho num tapetinho ao lado da sua cama. E o filho não queria saber de entregar a sua vida para Jesus. O filho sempre lançado nas drogas, com más companhias. Mas ele chegava de madrugada, e a única coisa que ele podia ouvir não era uma bronca da mãe, não era uma correção, era a oração da sua mãe ali do lado da cama dela, no tapetinho dela, aonde ela passava horas intercedendo e orando. E quando ela encontrava o seu filho, ela falava assim: você ainda vai entregar a sua vida para Jesus, aleluia. Você ainda vai ser um homem de Deus, e eu vou orar por isso, e nem que for no dia da minha morte, você vai ser de Jesus. Veja que coisa tremenda. E ela orava, orava, orava. Não vinha sinal nenhum daquele moço se entregar para Jesus. Mas ela estava na brecha do muro. Ela estava na fenda da rocha, não é? Ela estava intercedendo o tempo todo, dia e noite, intercedendo e orando. E ela passou muitos anos assim. E um dia ela veio a falecer. Ela morreu. E depois do filho ter ido no seu sepultamento, o filho chegou na casa e lembrou que quando ele chegava em casa, ele sempre ouvia o clamor da sua mãe. Mas aquele momento estava em silêncio, não havia mais o clamor da mamãe. E ele começou a chorar, e ele começou a chorar. E ele entrou no quarto da sua mãe, e ele viu aquele tapetinho do lado da cama da mamãe. E naquele momento, num gesto de saudade, ele se ajoelhou naquele tapetinho onde a mãe por muitos anos orava. E naquele momento, ele sentiu a presença de Deus na vida dele. Ele começou a chorar. O Espírito Santo começou a fazer uma obra na vida dele. E ele começou a lembrar que naquele lugar, a mamãe dele intercedia por ele todo o tempo, aleluia. E ele podia naquele momento sentir as orações da mamãe fazendo efeito na vida dele, até que ele levantou as suas mãos, e ali mesmo ele entregou a sua vida para Jesus. Por quê? Porque uma mãe se dispôs a colocar-se na fenda do muro pela sua família, amém? Às vezes nós trabalhamos muito para dar um futuro bom para os nossos filhos, mas não oramos o necessário para que eles sejam guardados de todo mal. E pode ser o inverso. Pode ser que Deus esteja te chamando hoje para se colocar na brecha pela vida do seu esposo, pela vida da sua esposa, pela vida dos seus pais que talvez não sejam crentes. A palavra de Jesus hoje para nós é que nós devemos nos colocar na brecha pela nossa família em nome de Jesus.
Às vezes você pode dizer: eu oro, pastor, eu intercedo. Mas você ora mesmo? Você se coloca na brecha? Ou de vez em quando você sai e deixa o inimigo entrar dentro da tua casa? O Senhor diz assim: eu busquei um homem para que se colocasse na brecha do muro, e não encontrei. Ezequiel era profeta no tempo do exílio, do cativeiro do povo de Israel. Os primeiros 24 capítulos de Ezequiel, ele estava com o povo no exílio. E o povo estava preocupado, ainda no cativeiro, com tantas coisas, que não mais intercedia ao Senhor, que não orava ao Senhor. Mas eu quero te dizer, Deus hoje está te chamando para te colocar nessa brecha. Que no final desta mensagem, Deus não venha terminar como terminou esse versículo: e não encontrei nenhum homem, nenhuma mulher. Será que você está disposto hoje a se colocar nessa brecha? Porque quando você se coloca na brecha, querido, Deus começa a agir em favor da tua família. Entenda isso. Eu vou te dar um exemplo. Abraão tinha o seu sobrinho Ló. Ló recebeu a escolha, a opção de Abraão, de escolher uma terra para ele poder criar o seu gado e a sua família. Abraão disse para Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha. E Ló olhou para as campinas verdejantes, aonde estavam situadas as cidades de Sodoma e Gomorra, e falou: ali eu vou me dar bem. E ele falou para Abraão: eu vou para lá, tio. E ele falou: vai, sobrinho, vai para lá. E ele foi para lá, para perto de Sodoma e Gomorra. Mas a cidade de Sodoma e Gomorra estava totalmente corrompida. Imagine que Deus enviou 2 anjos para Sodoma e Gomorra, e eles entraram na cidade, e os homens daquela cidade se amontoaram para prender aqueles 2 anjos do Senhor. Eram anjos, hein? Eram anjos. E aqueles homens se amontoaram para pegar aqueles 2 anjos, para manter relações homossexuais com eles. Veja que situação. Ló, vendo isso, pegou aqueles 2 homens, porque reconheceu que eram anjos de Deus, colocou dentro da sua casa e falou para aqueles homens: olha, não toquem nesses homens, porque eles são enviados de Deus. Veja que Ló se preocupava tanto com aquilo, que ele falou: eu tenho filhas que ainda não foram tocadas por homens, e se vocês quiserem, eu entrego as minhas 2 filhas para vocês, mas que vocês não toquem nos anjos de Deus. E aqueles homens começaram a se amontoar e disse: ninguém colocou você como juiz sobre essa terra. Nós queremos a esses 2 homens, e quereram invadir a casa de Ló. E quando os anjos de Deus viram aquilo, a Bíblia diz que aqueles homens foram tomados por uma cegueira e não encontravam a porta de Ló para poder entrar na sua casa. Veja. Mas nesse tempo todo, tinha uma pessoa que tinha se colocado na fenda do muro
para interceder pelo seu sobrinho, pela sua esposa e pela sua família, que era Abraão. Porque Deus tinha avisado Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão falou: Senhor, ele estava na brecha da intercessão, da oração. E ele falou: Senhor, tu não podes destruir. Se tiver 50 pessoas ali dentro daquela cidade, tementes a ti, tu vais destruir? Deus falou: não, se tiver 50 pessoas eu não destruo. Você sabe por quê? Ainda não chegou o fim do mundo. Você sabe por que ainda muitas coisas não foram destruídas neste mundo? Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor ainda está nesta terra. Porque ainda há homens e mulheres tementes a Deus e que clamam a Deus, aleluia. Por isso muitas coisas ainda não foram destruídas. É você, sou eu, que seguramos o agir de Deus na destruição desta terra. Amém? Por isso que Jesus fala que nós somos o sal desta terra. Porque o sal conserva, o sal mantém. Diga para o teu vizinho: você é sal da terra. Abraão falou: Senhor, e se tiver 40? Se tiver 40 eu também não destruo. E se tiver 30? Também não destruo. E se tiver 20? Também não destruo. Veja que Abraão foi intercedendo. Para quê? Para que a vida do seu sobrinho e da família dele fossem salvas. Deus vai destruir aquela terra. A minha família está lá. Eu não posso deixar. Ainda que Ló tenha deixado Abraão, ainda que Ló tenha escolhido pastos melhores que Abraão, Abraão ainda se colocava na brecha do muro e intercedia por Ló. Eu quero te dizer uma coisa: não importa o que aconteceu com a tua família, não importa se te deixaram, não importa se te magoaram, não importa, é tua família, aleluia. E hoje o Espírito Santo está te chamando para se colocar nesta brecha da intercessão, orando por eles. Não importa o que foi feito, não importa se teu marido te magoou, a tua esposa, o teu filho saiu de casa, não desista, continue na brecha, porque Deus vai trazer salvação para a tua casa. Eu me lembro da promessa que Jesus fez a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, oh aleluia, pousar na tua casa. Jesus, me falaram esse dia que Jesus falava igual paranaense, né? Vou pousar na casa, que paranaense tem esse costume: vou pousar na tua casa, vou pousar na casa de fulano. Porque naquele dia estava marcado para que Jesus trouxesse salvação à casa de Zaqueu. Eu quero te dizer, na agenda de Deus já tem o dia marcado para trazer salvação para a tua casa, para a tua família, aleluia, está marcado. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu busco a você, eu convido a você a se colocar na brecha, se colocar na brecha da intercessão, da oração, se colocar na brecha do exemplo, se colocar na brecha em santidade, em verdade, aleluia, se colocar na brecha com princípios da palavra de Deus na tua vida. Mas não tinha nem 10 pessoas que temiam a Deus na cidade de Sodoma e Gomorra. Só tinha Ló, a sua esposa e as suas filhas.
Mas Deus ouviu a intercessão de Abraão, mandou 2 anjos ali, e aqueles 2 anjos falaram para ele: pegue todas as tuas coisas, pegue a tua esposa, as tuas filhas, pegue os animais que você tem e vá embora daqui. Por quê? Porque Deus vai destruir esta cidade. O que salvou a família? A intercessão de Abraão. Amém, queridos? Moisés estava, e eu já vou terminando. Moisés estava no monte orando, e de repente Deus interrompe a conversa que ele estava tendo com Moisés e diz: Moisés, eu estou vendo que o povo lá embaixo estão construindo um bezerro de ouro para adorar. Desce rápido e vai cuidar daquele povo. E a Bíblia diz que Deus falou assim: eu vou destruir aquele povo que tem dura cerviz. Eu vou acabar com aquele povo, porque eles estão adorando a outro Deus. Eu vou acabar com ele. Mas a Bíblia diz que Moisés intercedeu, orou e falou: Senhor, é justo tu acabar e destruir com aquele povo? Tu nos tiraste do Egito como uma nação, como um povo. O que os nossos inimigos vão dizer? Oh, aleluia! Quando o próprio Deus do povo destruir aquele povo. E Moisés intercedeu, até que Deus muda de posição. Aleluia! E pela intercessão de Moisés, Deus salvou a vida daquele povo e das suas famílias. Diga para o teu vizinho assim: você tem que se colocar hoje na fenda do muro. Amém? Diga de novo: você tem que se colocar hoje na fenda do muro. Porque o inimigo não tem misericórdia. A Bíblia diz que ele vem para roubar, para matar e para destruir. E é o que ele está fazendo. Eles estão roubando os nossos filhos, eles estão matando a nossa família, destruindo os nossos lares. Por quê? Porque há uma fenda no muro, e a fenda está aberta, e o Senhor não encontrou ninguém ainda que interceda e que tome o lugar desta fenda. Por isso o Senhor te trouxe aqui hoje, e Ele está te chamando: se coloque nesta fenda, se coloque nesta brecha, aleluia, porque haverá salvação na tua casa, haverá bênção na tua família, o inimigo não conseguirá entrar. Uma posição, uma atitude nossa, como homens e mulheres, jovens e adolescentes, de colocar-nos na fenda do muro, pode mudar a situação da tua família. Você crê nisso? Eu também creio. Não importa quanto tempo faz, não importa quanto tempo, se coloque na fenda. E o Senhor vai começar a mudar situações. Aleluia. Tem um outro exemplo, e eu vou concluir com esse exemplo, de Abigail e Nabal. Quem são esses, pastores? Nabal era um homem muito rico, mas ele era muito pão duro, era avarento, não dava nada para ninguém. E Davi estava com seus exércitos passando perto da terra de Nabal, e Davi não tinha subido ao trono ainda, e Davi e os homens estavam com fome,
E Davi sabia que Nabal era um homem rico, era um homem que tinha posses, que tinha alimentos, que tinha animais para poder ceder e alimentar a Davi e seu exército. Davi estava a caminho do seu trono, ele ia conquistar o trono. E ele chegou para um servo de Nabal e falou para Nabal, para que Nabal pudesse trazer alimento para ele e para o seu exército. E Nabal mandou falar que não tinha nada, era um pão duro, avarento. Não tenho, mentira, ele era rico. Davi ia se tornar rei, e Davi era um homem impetuoso, era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era um homem impetuoso. Com certeza passou no coração de Davi: deixa ele não vai dar-nos que comer, mas eu vou me tornar rei e vou derrubar Nabal da sua terra. Mas Nabal tinha uma esposa que intercedia pela família, aleluia. Ele tinha uma esposa que se colocava na fenda, na brecha do muro, que quando Abigail ouviu que Davi estava pedindo alimento e Nabal tinha negado o alimento para ele e para os seus exércitos, Abigail voltou correndo até onde Davi estava e falou: Davi, não faça nenhum mal ao meu esposo, porque eu vou trazer alimento para você e para os teus exércitos. E ela, escondida do marido, ela levou ali os alimentos, as provisões, e com esta atitude ela salvou o esposo dela de perder tudo o que tinha. Mas ela se colocou na intercessão pela sua casa, pelo seu lar. Amém, querido? É momento de você se colocar. O Espírito de Deus está falando com você. Não adianta reclamar: meu esposo não vem na igreja, minha esposa não quer servir a Deus, meus filhos estão fora do caminho do Senhor. Não adianta você ficar reclamando. O meu lar está destruído, o meu lar é uma confusão, o meu lar é uma gritaria, o meu lar, olha, a gente não consegue ficar dentro do lar. O Senhor está te dizendo hoje é dia de você se colocar nessa brecha e começar a orar e declarar que o inimigo não vai mais entrar dentro do teu lar, não vai conquistar mais, não vai levar os teus filhos embora, não vai levar mais os teus pais. Não, chega do inimigo conquistar aquilo que Deus me deu. Deus te deu a família, Deus te deu a tua esposa, Deus te deu o teu esposo, Deus te deu os teus filhos, Deus te deu os teus pais, para que você se colocasse nesta brecha e falasse: a partir de hoje eu estou aqui, o inimigo não vai entrar, porque eu vou tomar a atitude de fechar esta brecha. Amém, queridos? Você pode ficar de pé um minuto? Oh Deus tremendo, aleluia.